Fala pessoal, tranquilo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje trago para vocês um unboxing e primeiras impressões, primeira utilização na verdade, dessa central multimídia Android com tela de 10.36 polegadas, uma tela bem grande que eu comprei para instalar no Kia Magenta, uma central que eu comprei no AliExpress. E antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é um vídeo de um produto que eu não utilizo diariamente, é um vídeo de um produto que eu acabei de adquirir. Então é natural que um produto que você não conheça, você vai fazendo ali o unboxing dele, vai utilizando pela primeira vez e acaba que eu não estou familiarizado com algumas funções e eu vou meio que aprendendo na hora que eu estou fazendo. Então um vídeo de primeiras impressões infelizmente não tem jeito, ele acaba ficando um pouco longo. Mas eu entendo que tem gente que não tem tempo para assistir um vídeo tão grande. Então para essas pessoas eu queria dizer o seguinte, todos os meus vídeos aqui no YouTube, eu tenho o costume de dividir eles por capítulos. Então se você estiver assistindo no seu celular ou no computador e você vier aqui na barrinha, nessa barrinha onde você adianta o vídeo, você vai ver que está escrito aqui embaixo agora introdução, que é o momento do vídeo que nós estamos. E aí clicando no nome introdução na barrinha aqui embaixo, vai aparecer para vocês todos os outros capítulos desse vídeo separados pelo assunto que eu estou falando naquele momento. Então se você entrou, não está com tempo para assistir o vídeo todo, mas quer saber algum assunto específico sobre a central, é só você clicar aqui que vai abrir os temas e você clica no tema que for do seu interesse. Mas se você estiver interessado em comprar uma central dessa, entrou nesse vídeo para exatamente tirar as suas dúvidas, eu aconselho que você assista o vídeo todo para você tirar suas conclusões sobre ela antes de você adquirir uma central dessa no AliExpress. Lembrando também que sempre que eu posto um vídeo aqui de algum produto que eu adquiri, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você fazer a compra caso você tenha interesse. Essa central aqui é uma central de 10.36 polegadas, mas no mesmo anúncio que eu vou postar o link aqui embaixo, tem também centrais de 10 polegadas, centrais de 9 polegadas e diversas configurações. Você tem centrais com 1 GB de memória RAM, 2, 4, 6, até 8 GB de memória RAM, que é o caso dessa central aqui, que eu peguei o modelo mais completo que tinha nesse anúncio. Então vai variar aí, tem centrais lá de 600 até centrais de R$ 2.500, como é o caso dessa, que é a mais completa. Inclusive sistema de câmera 360, que é o sistema mais interessante, é o motivo inclusive principal que me fez comprar essa central multimídia. Então sem muita enrolação aqui na introdução, porque o vídeo já está bem longo, vou rodar para vocês aí todo o unboxing e o primeiro contato que eu tive aqui com a central multimídia. Espero que vocês curtam e se puder já deixa aquele like para dar uma fortalecida aí no crescimento do canal. Bom, então vamos lá para o unboxing da central multimídia. Eu já estou aqui com a encomenda em mãos, veio nessa caixa aqui um pouquinho fina, porém bem larga, bem alta. E aí, enquanto eu vou abrindo a caixa aqui, falar um pouquinho com vocês sobre a questão do prazo, né? Eu tenho falado que o AliExpress não tem demorado muito para entregar encomendas aqui no Brasil. Como exemplo, tem aquela chave LCD, a TK800 Plus, que eu fiz review e análise dela há pouco tempo aqui no canal. Ela chegou, do dia que ela foi postada na China até chegar na minha casa, ela demorou apenas 8 dias para chegar aqui. Então assim, realmente o prazo de entrega do AliExpress, das coisas que a gente compra no AliExpress aqui no Brasil, tem sido muito satisfatório. Sobre a central, ela foi postada na China no dia 19 do mês passado. E eu estou recebendo ela hoje no dia 21 do mês de setembro. Então vocês podem falar, poxa, essa daí demorou bastante. Mas o problema não é a entrega, e sim a questão da alfândega. A central foi postada no dia 19 e chegou no Brasil no dia 27, ou seja, apenas 8 dias depois a central já estava no Brasil. E aí só no dia 16 de setembro que ela foi liberada pela alfândega e encaminhada aqui para o Espírito Santo, e aí chegou na minha casa no dia 21. Então se for falar de questão do prazo que esse aparelho ficou no correio, foram apenas 13 dias. 8 até chegar no Brasil, depois mais 5 até chegar aqui em casa. O problema foi que a alfândega ficou muito tempo com esse aparelho parado lá, até eles me taxarem, demorou muito. Aí eu paguei no mesmo dia, no dia seguinte reconheceu, ainda demorou mais um tempo para eles me mandarem ainda. Então vamos ver o que vem aqui no primeiro. Eles já mandam aqui acessórios para facilitar você desmontar o painel do seu carro sem danificar. São os plásticos um pouco flexíveis que você consegue enfiar ali no painel para desmontar sem você arranhar o painel do seu carro. Temos aqui esses parafusos, aqui outro tipo de parafuso, que nós temos uma flanela, aparentemente para limpar a tela, e aqui nós temos o primeiro acessório, que me parece ser um microfone. E é isso mesmo, o microfone da central para fazer as chamadas de voz pela central. Tem aqui um suporte para você colocar em algum lugar do carro, e aqui você pode colocar, ou dá para a gente também tentar inserir esse microfone lá no local original que o carro normalmente tem. Vamos para o conteúdo da segunda embalagem. Aqui nós temos, obviamente, todos os cabos necessários para fazer a instalação dessa central.
O primeiro e mais importante deles, né, claro, é o chicote principal, que é o que vai alimentar a central e vai fazer as ligações lá dos alto-falantes, controle de som de volante e tudo mais. Esse segundo chicote, ele vem com as saídas e entradas RCA, bem como também aqui a entrada de microfone, que eu já mostrei aqui que veio com microfone dedicado. Normalmente as centrais vêm com essa entrada para o microfone, mas não vem com o microfone, essa aqui veio. E também nesse chicote nós temos a entrada para o chip 4G. Então nós abrimos aqui, puxamos a gavetinha e inserimos aqui um chip 4G para a gente ter a internet diretamente na central, sem precisar fazer roteamento via celular. Depois é só fechar e deixar escondido dentro do carro. Próximo chicote, nós temos aqui na verdade uma antena. Aqui não tem identificação, mas pelo formato eu acredito que essa seja a antena GSM, a antena que vai pegar a rede de celular, que é a antena do 4G. Até porque nós temos aqui essa antena que tem um formato bem conhecido, inclusive nela tem a inscrição. Como vocês podem ver, é a antena do GPS. E aqui por último, no pacote, nós temos duas portas USB, que nós plugamos na central e colocamos em algum local de fácil acesso dentro do carro. E aqui nós temos um último chicotezinho que tem entrada para a câmera de ré. IR costuma ser uma sigla para infravermelho, mas ainda não sei do que se trata. CCD e brake, além desses outros dois fios sem identificação. Próximo pacote, nós temos um acessório muito bacana, inclusive esse aqui veio lacrado, não, dá para abrir assim também, que é uma câmera DVR, vocês podem ver aqui, Car DVR Full HD, né, 1080p, com ADAS. Esse ADAS que está descrito aqui é um assistente de direção ativo. Essa câmerazinha, basicamente, você tira aqui essa fita dupla face e coloca no para-brisa ali mais ou menos por trás do retrovisor. E aí você consegue regular aqui o ângulo dela, beleza? Para ficar no melhor ângulo para fazer a sua gravação. Ela se conecta através da porta USB na central multimídia. E aí você tem os recursos de gravação na central multimídia, mas ela também armazena as gravações nela, né? Você pode ver que ela tem aqui um cartão de memória, inclusive ela já veio com um cartão de memória de 8 GB. Então essa câmerazinha aqui grava, ela monitora o trânsito. Se você precisar, no caso de um acidente, precisar provar que você estava certo, alguma coisa desse tipo, ela fica ali gravando. Inclusive tem função para gravar também com o carro desligado, caso alguém bata no seu carro, depois você consegue recuperar as imagens para correr atrás aí da pessoa que de repente te causou algum dano. Depois, na parte que a gente for mostrar a central, a utilização, nós vamos falar mais sobre isso aqui. E aí, pessoal, apesar dessa câmera DVR ser um acessório bem bacana que já veio incluso na central, para mim o suprassumo dessa central, e que provavelmente a gente vai ter bastante vídeo no canal daqui para frente, é isso aqui. Isso aqui é o sistema de câmera 360. Como vocês podem ver, nós temos aqui 4 câmeras e são câmeras com sensor Sony. Como vocês podem ver a inscrição aqui nelas, né? Claro que essas câmeras não são da Sony, mas utilizam um sensor Sony, então é um sensor de bastante qualidade. Nós temos aqui 4 câmeras, essas duas aqui são para serem instaladas debaixo dos retrovisores e essas duas aqui, uma na frontal do carro e outra na traseira do carro. E aí essas 4 câmeras juntas aqui vão criar uma imagem através de um software na central, vão criar uma imagem como se a gente estivesse vendo o carro num ambiente 360, né? O software renderiza a imagem gerada por essas 4 câmeras e a gente tem tanto uma imagem 360 2D, que é aquela que simula como se tivesse um drone em cima do carro, você tem uma imagem estática do carro no meio, e você também tem a 360 3D, que é aquela imagem que você tem uma visualização como se você estivesse em pé fora do carro, né? Ele cria um ambiente 3D a partir da renderização das imagens geradas pelas 4 câmeras, e você tem a impressão realmente de que você está em pé fora do carro. A visualização é excelente para fazer as manobras de estacionamento e evitar aí de danificar o carro. Bom, terminamos aqui então os pacotes e vamos então, né, para a estrela principal aqui, que é a central multimídia. O que eu posso dizer é que ela veio bem embalada, né? Eu consigo apertar aqui e não sinto o corpo da central, então pelo jeito além desse isopor tem mais isopor por dentro, então muito bem embalado a central. Acho que os chinos já estão ficando acostumados, né, com o produto que chega aqui no Brasil e acaba sendo danificado. O correio não tem muito cuidado, então já estão mandando o produto muito bem embalado para a gente aqui. Tirando a primeira parte, como eu disse, mais isopor por dentro para proteger. Aqui está a nossa central multimídia, belíssima por sinal. Ela tem um corpo
com uma cor de cobre na parte de trás. E esse cobre, na verdade, não sei se isso é uma camada feita por cima, que nessa parte aqui nós temos um diamantado, e o diamantado entrega que o corpo é de alumínio. Mas ele vem com esse acabamento de cobre até nas laterais da central, e aqui na frente essa tela totalmente preta dá um contraste bem bacana com esse acabamento de cobre aqui na lateral. Tem que ver se vai combinar com o carro, né? Mas a princípio esse acabamento não vai aparecer no Magentes, porque eu comprei os frames, que são aquelas molduras, né, para o painel, para poder encaixar essa central dentro da moldura, e a moldura vai encaixar no painel do carro. Então eu acredito que essa parte aqui não vai ficar exposta, apesar de que eu achei bem bonito o acabamento dessa parte de trás da central. Aqui na parte de trás nós temos esse formato de central que possui a placa-mãe em pé nas costas da central, ao contrário daquela primeira central que eu fiz um review aqui no canal do J3, que tinha aquele corpo em formato 1 DIN, que vinha aquele corpo para trás, né? Essa aqui nós temos a placa em pé nas costas da central. Isso é muito bom para carros que às vezes não tem muito espaço dentro do painel. Você acaba fazendo as ligações dos chicotes e acaba tendo que pressionar os fios com o corpo do aparelho lá dentro, pode dar algum mau contato. Isso aqui, né, não ocupa espaço praticamente nenhum ali para dentro do painel. Ela é bem compacta, como vocês podem ver aqui, né? Não ocupa muito espaço para trás. Aqui nós temos o plug do chicote principal. Aqui nós temos os demais plugs, né, para porta USB, as duas portas USB, para aquele chicote específico da câmera de ré e para chicote da câmera 360. Aqui nós temos a antena do 4G e a antena de GPS. Uma coisa que eu estou achando bem estranha aqui é que não veio antena de Wi-Fi. Depois eu vou ter que entrar em contato com os chinos para ver essa questão aqui. Mas enfim, continuando, nós temos aqui uma etiqueta que mostra os detalhes dela, já informando que é a versão de 8 GB mais 128, ou seja, 8 GB de memória RAM mais 128 de memória de armazenamento interno. 10 polegadas universal, 360, que é a versão que vem com a câmera 360, tela IPS, Full Fit, não sei o que isso significaria, mais CarPlay. E aqui na frente nós temos a gigantesca tela de 10.36 polegadas, é a maior central que eu já tive até hoje, né? A maior tinha sido do J3, que era 10 polegadas, agora essa aqui 10.36. A primeira coisa que a gente já nota de cara é que nós não temos botões laterais. Então, por conta dessa tela de 10.36, que é um pouco maior, eles não acrescentaram aqui os botões táteis. Eles mantiveram num aparelho de mesmo tamanho. Esse aparelho é do mesmo tamanho daquele aparelho que eu tinha no J3, que tinha apenas 10 polegadas. Porém, eles têm um aproveitamento melhor do tamanho do aparelho para a tela e acaba tendo bordas mais finas, e por isso não tem aqui os botões táteis. Todos os comandos dessa central são exclusivamente na tela. Aqui nós só temos esse microfone e aqui um botãozinho de reset para caso aconteça alguma coisa, ela trave, você poder pegar aqui um clipe e pressionar aqui o botão de reset. Bom, mesmo que eu não vá instalar a central no carro por agora, porque a moldura ainda não chegou e eu preciso fazer a instalação da câmera 360 lá primeiro e tal, mas eu preciso testar tudo aqui porque eu tenho prazo para responder ao AliExpress se está tudo certo com o produto ou se eu vou abrir alguma reclamação. Então eu vou conectar tudo aqui na central. Aqui o chicote de força, vou colocar aqui a antena do GPS, a antena do 4G, que eu acredito que ela funcione também como uma antena de Wi-Fi. Não sei se funciona, mas eu vou colocar ela aqui e vou até testar para ver se o sinal do Wi-Fi vai melhorar, porque deveria funcionar como antena de Wi-Fi, uma vez que aqui não veio, como eu mostrei para vocês aí na hora do unboxing. Essa central ela não veio com antena de Wi-Fi, senão eu vou abrir uma reclamação no AliExpress. Esse conector aqui, eu não tenho nenhum chip 4G para colocar aqui para testar, mas eu preciso colocar esse conector no lugar porque eu preciso ligar aqui o fan, né, da central para resfriar ela. Então vou colocar esse conector no lugar também. E aí aqui eu já ligo o fio do fan. Ligar aqui as duas portas USB. Por enquanto eu acho que é isso. Bom, a princípio tudo ligado aqui. Então vou ligar a fonte. Energizar a central. A central já está ligando. A primeira vez que liga ela, né, tem toda essa apresentação do Android aí, mas depois, né, quando ela já está instalada no carro, ela fica ligada direto na energia na bateria, e quando você desliga o carro ela só meio que entra no modo de repouso.
Achei muito bacana essa apresentação. Quando liga a central, ela liga já no modo de câmera 360. Aqui no caso ficou tudo preto em volta do carro, porque a gente não tem nenhuma câmera ligada ainda. Nós não ligamos a câmera 360. Mas como vocês puderam ver ali, a apresentação da central quando você liga o carro, ele aparece o carro, dá uma volta, né? Faz um giro 360 em volta dele. No caso, ali onde estaria tudo preto em volta, já ia aparecer a imagem de onde você está, né? Se você estiver no estacionamento, na rua, iria aparecer em volta do carro. Depois ele fica um tempinho ali na câmera 360 mostrando uma câmera e o modo 2D. E depois ele já vem para a tela principal. Aproveitando agora que a gente está com antena de GPS instalada, antena de 4G e tal, vou fazer o teste aqui. Tá, que já está conectado ao meu telefone. E cara, realmente eu vou ter que entrar com uma reclamação no AliExpress, porque essa central ela não veio com antena de Wi-Fi. E o que acontece? Vocês podem ver aqui, a rede da minha casa, para falar a verdade, nem está aparecendo. E para vocês terem uma ideia de como a central ela realmente está sem antena de Wi-Fi, o meu telefone que está filmando a central, como vocês podem ver, o telefone está aqui colado na frente da central, ele está pegando com essa quantidade de sinal aqui do roteador do telefone. Ou seja, realmente essa central tinha que ter vindo com antena de Wi-Fi, não veio. E eu vou fazer essa reclamação no AliExpress. Pessoal, sobre a questão do Wi-Fi que eu tinha falado, eu conversei com o vendedor e ele me explicou que nessa central aqui, a antena do Wi-Fi ela vem nesse chicote. Esse chicotinho que pluga bem aqui. Ele tem aqui um fio de câmera, entrada para câmera de ré, mas a princípio esses dois fiozinhos aqui são a antena de Wi-Fi. Aí eu fiquei também na dúvida, testei, vou mostrar para vocês aqui. Eu tinha mostrado que eu estava gravando com o telefone aqui na frente da central e o sinal de Wi-Fi estava bem baixo. Então agora, conectando aquele cabinho que eu mostrei, vocês podem ver que o sinal está cheio e já começou inclusive a achar as redes aqui de casa, que são essas Insight Psicologia aqui, né, a 2G e a 5G. Já está encontrando as duas, e a do meu telefone que está aqui do lado da central, o sinal está cheio. Então realmente aquilo ali funciona mesmo como antena. Na hora que eles me falaram eu fiquei um pouco na dúvida, vim aqui fazer o teste e realmente vocês podem ver que faz toda a diferença. O sinal está totalmente cheio. Agora vamos iniciar aqui a navegação com o Waze. Agora que a gente tem a antena de GPS, ele deveria pelo menos dar uma localização aproximada. Sei que não vai ficar muito preciso porque a gente está aqui dentro de casa, né? Mas já pegou aqui, né? O meu bairro, já pegou a minha rua. Tá certinho. Mesmo estando dentro de casa, ele conseguiu pegar a minha localização com a antena do GPS que está aqui do lado. Bacana. Agora outro teste que eu queria fazer é da câmera DVR, que eu tinha falado que veio. Vou instalar aqui a câmera DVR. Está instalada. E automaticamente já pergunta se quer abrir o XCD-VR2. Então sempre abrir. E ok. Então vamos procurar o aplicativo. Esse é o aplicativo XCD-VR Car Recorder. E aqui nós já temos a imagem. Claro, a imagem aqui do local onde eu faço minhas gravações. Vocês podem ver, tem as bagunças aqui. A fonte está ligada aqui para poder alimentar a central multimídia, ring light, todas as minhas parafernálias aqui que eu utilizo no dia a dia. Beleza? Então, como vocês podem ver, tá piscando vermelho, sinal de que está gravando. Nós temos aqui velocidade. Aqui imagino que sejam as coordenadas, né, de GPS. E aqui a gente tem o horário, inclusive tá certinho, meio-dia 24 agora, dia 23/9/2022. E aí isso aqui no para-brisa do carro vai fazer a gravação do trânsito. Como vocês podem ver lá na imagem da central, a gente pega essa câmera, coloca no para-brisa do carro e ajusta aqui, ó. Vocês podem ver, mesmo sem mexer o corpo da câmera, ajustando aqui o ângulo da lente, a gente consegue regular bem aqui para onde você quer apontar a câmera. E ela vira bem para baixo aqui e vira bem para cima também. Essas aqui são as regulagens dela. Por último aqui, mas claro que não menos importante, a câmera 360, né? Eu preciso testar ela para ver se todas estão funcionando. Aqui o chicote que vai na central, aqui as câmeras. Como vocês podem ver, o fio é bem curtinho, mas claro que tem extensão, né, pessoal? Nós temos aqui conector preto, vermelho, azul e amarelo. E aí nós temos os fios de extensão. Esse aqui é o preto, tem o outro aqui, né, o azul, tem o vermelho e tem o amarelo. E aí esse fio aqui a gente simplesmente despluga daqui, pega essa parte, pluga aqui, estica a extensão, pega essa parte, pluga do lado de cá. Então tem uma extensão para cada câmera aqui, fios bem grandes inclusive. Eu vou cuidadosamente abaixar aqui a central,
que eu preciso ligar o chicote das câmeras, que eu tenho quase certeza que é nesse aqui de trás. Esses chicotes aqui da parte de trás da central é interessante que não tem como você ligar errado não. Cada um tem um tamanho, inclusive até as portas USBs que são a mesma coisa, cada porta USB tem um conector diferente. Você não consegue ligar errado. Então beleza, agora as câmeras 360 estão conectadas. Claro que a imagem vai aparecer totalmente bagunçada aqui, porque para aparecer uma imagem certa, teria que pegar uma câmera dessa, apontar uma para frente, outra para trás, uma para um lado, outra para o outro. E aqui as três estão, né? As quatro, aliás, estão aqui soltas aqui na minha mão. Então vai aparecer um monte de imagem doida ali, mas o importante é ver se elas estão apresentando imagens. Então vamos vir aqui no aplicativo de câmera 360. E como vocês podem ver, já temos uma imagem aí formada. Aqui, uma imagem da câmera. Essa aqui é a câmera esquerda, que vai no retrovisor esquerdo. Vocês podem ver que eu estou movimentando somente ela e movimento ali na parte esquerda do carro. Essa aqui é a câmera do lado direito, né? Vocês podem ver ali. Essa aqui é a câmera frontal. E essa aqui é a câmera traseira, que agora o aplicativo 360 ele fecha ali, normalmente. Não sei, depois a gente vai ter que ver as configurações. Aqui o modo 3D, né? Que vai fazer uma varredura em volta do carro. Mas o importante é ver aqui que todas as câmeras estão funcionando, todas as câmeras estão captando imagem perfeitamente. Esse é o modo 3D, que a gente visualiza o carro por fora. Depois a gente vai mexer aqui, claro, né? Trocar, ver se tem um carro mais parecido com uma Agentes e tal. Aqui vamos ver aqui. Tem como trocar o modelo do carro, como vocês podem ver. Temos um SUV e a princípio são só esses. Aqui em Get More nós podemos conseguir outros modelos de carro. Tem bastante opção de carro aqui. Mas normalmente uns carros bem gringos assim, né? Os carros nacionais aqui é difícil você achar. Tem Land Rover Discovery, tem Lexus, alguns carros que tem aqui no Brasil. Tem caminhão, tem Lancer, Mitsubishi Lancer, tem Mitsubishi Outlander. Finalmente aparecendo alguns carros nacionais aqui, ó. Lancer, Outlander. Aqui eu achei que poderia ser um Sentra, mas não é. É um Nissan Teana, que eu acredito que seja o Nissan Altima aqui no Brasil. Porsche Panamera, Suzuki Jimny, modelo novo tem aqui. Toyota Camry, modelo novo. Corolla, o Corolla tem aqui na central. Carro muito comum aqui no Brasil. A Hilux também tem. Passat, modelo novo. Enfim, são os carros que tem disponível aqui. Vamos colocar o sedanzão aqui na cor preta. Aqui dá para aumentar o brilho dele. Vou deixar ele bem escuro. É isso. E aqui, pessoal, nós vamos ter as configurações gerais aqui, configuração do aplicativo, que é para ele fazer aquele giro no carro quando você ligar o motor. Aqui em projeto você consegue mexer em outras configurações, e aqui o mais importante que depois nós vamos fazer, que são as calibrações. Beleza? Aqui aparece a questão do tapete, depois a gente vai ter que dar um jeito de arrumar um tapete, já tem as medidas certinhas, a gente confecciona, ou então tem que comprar um tapete desse, enfim. Aí vem a configuração aqui de calibração manual, a gente coloca os tapetes na frente do carro, posiciona as câmeras e tal. Isso aqui é tudo assunto para quando a gente tiver já com a central instalada no carro, obviamente, né? Não tem como calibrar a câmera, né? Com elas soltas aqui em cima da mesa. Mas já dá para ter uma ideia de como funciona esse sistema, que é bem bacana, por sinal. Vou aproveitar para falar mais um pouquinho para vocês aqui sobre o aparelho, só para a gente confirmar as informações. Então aqui no sobre, nós temos o processador octa-core de 8 núcleos, né? De 1.8 GHz, Bluetooth 5.0, aqui temos algumas informações. E aí eu já comecei a instalar alguns aplicativos aqui que eu mais uso, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, o Waze, que eu já mostrei para vocês que funcionou, a antena, né? Tá funcionando perfeitamente, tá conseguindo captar minha localização certinha aqui. Já coloquei também meus aplicativos aqui, por exemplo, o Spotify, né? Meu aplicativo de streaming de áudio. Ele já se conectou aqui na minha conta. E aí você pode instalar na central qualquer aplicativo que seja útil para você. Por exemplo, eu abasteço com Shellbox, né? Tem aplicativo no celular, mas se eu vou abastecer o carro com esse aplicativo, sempre que eu for usar o aplicativo eu vou estar no carro. Então nada mais justo do que instalar, por exemplo, o Shellbox aqui na central, né? Que aí eu já chego no posto, já abro o aplicativo, digito aqui o código da bomba de abastecimento, já libero pela própria central multimídia do carro, já libero o abastecimento
no posto. Abrindo aqui o menu de aplicativos da central, nós temos aqui esse aplicativo que é o launcher dela, né, que faz essa configuração aqui, deixa data aqui embaixo, deixa alguns atalhos e tal, aparece aqui velocidade, parece um relógio. Eu particularmente detestei isso aqui, depois eu vou fazer o possível para trocar. Temos aqui o CarMate. E aparentemente é um aplicativo para rastreamento do carro, né? Você rastreia o carro pela central multimídia dele. Uma opção muito bacana, inclusive. Aqui as configurações. Aqui nós temos o aplicativo da câmera 360, que quando a gente abre, né, nós temos a imagem 2D. Se você clicar aqui, você vem para a imagem 3D. E você tem a opção aqui de controlar na tela também. Toda a imagem que você quiser, você pode controlar aqui pela tela. E aí você vê o carro por todos os ângulos. Falando aqui dos outros aplicativos, Android TS, GPS, são todos aplicativos aqui que vieram nativos na central e eu realmente não tenho interesse nenhum. Aqui não sei os arquivos, né, para a gente gerenciar os arquivos aqui dentro da central. Vindo para cá já são aplicativos, né, mais interessantes. Aqui temos a Play Store, MX Player fui eu que instalei, para mim é o melhor player de vídeo para dispositivos Android, porque ele funciona como se fosse um player de áudio. Você consegue colocar uma playlist de vídeo, você consegue selecionar uma pasta para tocar ininterruptamente. Então assim, para mim o melhor player de vídeo para Android é esse. XC IPTV, que eu acho indispensável para uma central multimídia. Você tem que ter um IPTV, porque às vezes você está na rua, quer assistir a televisão. É muito bacana, você baixa o aplicativo de IPTV e contrata um servidor que vai te fornecer a grade de canais. Então tá aqui, entrei no meu servidor e, por exemplo, vou colocar aqui Globo ao vivo pra gente assistir, inclusive com uma bela qualidade. Aqui tá no canal HD. Nós temos opção também, deixa eu retornar aqui, nós temos opção de canal Full HD. Como a tela dessa central é Full HD, interessante colocar no canal Full HD para ter o melhor aproveitamento. Então aqui rodando em Full HD o aplicativo de IPTV, uma bela qualidade de imagem. Retornando então, um detalhe interessante, né, que eu tinha comentado, que não temos os botões aqui. Então às vezes parece meio chato que dentro dos aplicativos a gente tem que ficar pressionando esse botãozinho aqui para poder abrir os botões que teoricamente deveriam estar aqui. Mas dá para fazer diferente também, né? Dá para a gente simplesmente arrastar. Vou colocar de volta no IPTV para dar um exemplo, né? Estamos aqui no aplicativo de IPTV. Dá pra gente simplesmente arrastar aqui e eles aparecem aqui em cima também. Claro, se você quiser, por exemplo, o botão de volume, não tem jeito. Você tem que clicar nesse aqui para poder, né, ter acesso a eles. Ou então você teria que arrastar aqui para você ter acesso à barra de volume. Faz falta realmente os botõezinhos físicos aqui nos lados. Ou físicos não, né? Os botões táteis, né? Mas de qualquer forma faz falta. Mas nem sempre precisa ficar pressionando esse botãozinho aqui não. Às vezes, se você quiser simplesmente voltar, você pode apertar aqui, fazer assim, fechar os aplicativos que estiverem abertos e aí continuar aqui. Tem YouTube. O T-Link é para a gente conectar o celular. Ele tem tanto espelhamento do celular, da tela, que vai espelhar exatamente o que está se passando na tela do seu telefone, quanto ele também tem o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Como eu estou gravando com a câmera aqui, eu não sei se ele vai conectar, mas eu vou tentar. Beleza? Tentar, ele está conectando. Como eu estou fazendo a gravação com o telefone, talvez não dê certo, mas deu, beleza? Mesmo eu estando aqui gravando com o telefone, eu consegui abrir o Apple CarPlay, como vocês podem ver, sem fio, né? Aliás, não podem ver, né? Mas vou mostrar para vocês aqui que as duas portas USB da central não estão com nada conectado e o meu telefone está aqui sem nada conectado nele também, e eu consegui abrir aqui o Apple CarPlay. Vocês podem ver, funciona sem fio. O Android Auto também funciona sem fio, e você também tem espelhamento sem fio da tela do seu telefone para a central, beleza? Então aqui a gente pode usar o Apple CarPlay para quem prefere, tem aqui o Apple CarPlay, mas para quem gosta de um aparelho mais independente, que não precisa, não depende de você ter um telefone conectado, essa central, como tem Android, também tem tudo isso aqui disponível dentro dela, sem precisar você conectar o telefone. Aqui nós temos o Steering Wheel, que é onde nós vamos configurar os controles de som do volante. Lembrando que praticamente todas as centrais Android elas têm suporte para controle de som de volante. Tem 2 fios dedicados aqui no chicote dela, que você vai ligar nos 2 fios que vem lá do controle de som de volante do seu carro. E aí depois você vai pressionar o botão do volante do seu carro
vai aparecer aqui que você pressionou e aí você consegue selecionar uma função. E uma função interessantíssima que tem aqui é a de Long Press Shortcut, que é de atalho, porque você tem, por exemplo, no volante do meu carro eu tenho 6 botões: o botão de passar faixa, voltar faixa, botão de aumentar volume, diminuir volume, o multi e o mode. Então eu tenho apenas 6 botões. Quando você tem aqui Long Press Shortcut, você pode selecionar uma função para que, caso você pressione algum daqueles botões e segure, ele faça uma outra função. Então você consegue aumentar a quantidade de comandos que você consegue dar com os controles de volante, mesmo tendo uma quantidade pequena de botões, beleza? Então essa opção aqui é bacana. Você consegue colocar um atalho aqui, por exemplo, de você pressionar e segurar por um tempo a tecla Next. E aí, é claro que tinha que dar OK ali, né, no caso. E aí ele vai abrir o navegador GPS quando você fizer isso. E aí você pode vir aqui e colocar a tecla Multi. Se você apertar e segurar a tecla Multi, ele vai abrir o comando de voz. Aí você dá um comando de voz para a central e ele vai executar esse comando de voz, né? Como de fato a central tem Android, ele tem também o Google Assistant. E aí, pessoal, só para finalizar aqui, eu conectei uma JBLzinha aqui na central só para, né, demonstrar funcionando. Baixar um pouquinho o volume também para não ficar tomando strike aí do YouTube com relação aos direitos autorais da música. Mas aí, como eu tinha dito, eu não gostei desse aplicativo aqui, que é o aplicativo do tema da central. Aí eu instalei o Nova Launcher, que é esse aqui. O Nova Launcher para mim é o melhor launcher para Android, para central multimídia. Ele é totalmente configurável. E aí, com o Nova Launcher, eu deixei a tela desse jeito aqui, ó. Coloquei um plano de fundo da Kia, vermelho, para combinar, né, com o painel do meu carro. Coloquei um widget aqui do Spotify, então aqui eu consigo passar a música, aparece a capa do álbum, aparece aqui o nome da música. Coloquei um widget de clima, então tem aqui as informações, aparece um relógio um pouquinho maior e aparece aqui a questão do tempo agora, né, temperatura. E aí, se eu clicar aqui no widget, vai abrir o aplicativo completo. É de previsão do tempo, aparece o lugar onde eu tô, aparece temperatura atual, e aí aparece aqui toda a previsão do tempo completa, né? E quando eu estou usando o carro fica só aqui essa abinha. Outra coisa que eu coloquei aqui também meio que para preencher o espaço, né, para não ficar muito espaço vazio na tela, foi esse widget de GPS. Eu achei interessante que às vezes quando a gente está viajando, né, às vezes alguém te liga e pergunta: você está passando por onde agora, quando você vai fazer uma viagem muito longa, e às vezes você está na estrada, você sabe qual rodovia que você está, mas você não faz ideia de onde é que você está, qual cidade que você está passando, qual bairro. E esse aplicativo ele fica monitorando sua localização em tempo real e joga essa informação aqui na tela da central. Então aqui agora, por exemplo, aparece o endereço que eu tô com a central, e aí eu coloquei nessa parte de baixo os aplicativos que eu mais uso, que é Spotify, o Waze, Shellbox, rádio, e aqui a câmera 360, que eu já mostrei várias vezes no vídeo hoje. E aí coloquei na outra tela alguns aplicativos que eu uso bastante também, mas não tanto quanto esses. Então tem IPTV, tem o Shazam, tem aqui o Midcars, que é um aplicativo de você monitorar a manutenção do seu carro. Então aqui você tem o carro cadastrado, coloquei aqui o Magentes, aqui apareceu inclusive uma informação aqui, um alerta sobre rodízio, mas eu no caso não moro em São Paulo, né? Mas é interessante que ele mostra aqui um alerta de rodízio pela placa, ele informa que hoje não é dia de rodar com o carro. Então aqui quando eu abro aparece que existem manutenções pendentes para o carro, e quando eu venho aqui em meu veículo, aparece aqui todas as manutenções do carro. Eu coloquei aqui troca de óleo, a última data que foi feita, quanto que vai rodar com esse óleo e a próxima realização. Então aqui aparece OK, assim como todas essas outras manutenções. O que está em amarelo aqui é o que já passou do prazo que tem que ser trocado, que é o que realmente precisa trocar no meu carro. Os amortecedores já passaram da hora de ser trocados, então ele está aqui em amarelo, já está na hora de fazer a troca. Aqui também velas e cabos também é uma coisa que eu preciso fazer essa manutenção. Esse aplicativo é muito interessante. E aí é isso, nessa segunda página eu deixei esses aplicativos que eu também uso, mas uso com menos frequência. E tudo você pode configurar nessa launcher aqui, né? Essa barrinha de pesquisa do Google com o microfone para comandos de voz, então eu deixei aqui na área de trabalho também para ficar como um atalho. Então como essa central tem microfone tanto aquele microfone externo que eu vou instalar, é só você clicar aqui e dar um comando para a central, que ela vai fazer, vai ouvir o que você está falando e vai pesquisar. Pode ver que ela identificou ali o que eu estava falando e já meio que iniciou uma pesquisa aqui. Se eu colocar para pesquisar, ela vai pesquisar qualquer coisa baseado no que eu estava falando. E isso aqui é tudo configurável. Você pode clicar aqui no widget, por exemplo, e começar a arrastar ele para você colocar ele em outro lugar. Então você monta a tela da sua central da forma como você achar
melhor para você utilizar. Eu preferi deixar a barrinha lá em cima, os widgets aqui, tudo para não tapar aqui o símbolo da Kia no meio. Também você configura até a forma como as coisas rolam, se você quiser, essa forma que eu coloquei aqui de meio que virar a página e entortando os ícones para o lado, como se fosse um cubo girando, isso aqui é tudo configurável, galera. Esse aplicativo do Nova, tudo isso aqui é configuração que você pode fazer no aplicativo para deixar a central exatamente do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Então assim, eu recomendo muito o Nova Launcher, para mim é o melhor launcher para Android, para você deixar a central assim do seu jeito. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o unboxing e primeiras impressões dessa central multimídia Android do AliExpress que eu comprei. Vai ser instalada no meu Kia Magente. Espero trazer muito conteúdo para vocês sobre ela. Tem a questão da câmera 360 que é uma novidade. Não tem muito conteúdo sobre isso no Brasil por enquanto. São poucos canais que estão falando sobre essa questão aqui da central que vem com câmera 360. Ela tem um certo procedimento a ser feito, a gente tem que colocar 4 câmeras no carro, depois tem que ser feita toda uma calibração, utilizando uns tapetes específicos, e são assuntos que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Quando eu fizer a instalação da central no carro e for fazer a instalação da câmera 360, calibração, tudo isso eu vou trazer para vocês, para que por acaso se algum de vocês decidir comprar uma central igual a essa, vocês já tenham um conteúdo aqui no YouTube para auxiliar vocês, né? Coisa que eu na verdade não estou tendo muito. Eu vou ter que ver com um amigo meu que manja um pouquinho disso aqui, para ele me ajudar, e aí eu vou fazer no meu carro, e depois que eu fizer, ver que deu certo, eu vou fazer vídeos para vocês com tutoriais explicando como é feita a instalação e calibração dessas câmeras 360 para facilitar para todo mundo que quiser adquirir uma central dessa, já ter um tutorial pronto para encurtar assim o caminho que você vai ter para aprender a instalar ela da forma mais perfeita possível. Então é isso, muito obrigado a você que teve paciência de assistir esse vídeo até aqui. Lembro mais uma vez que se você assistiu o vídeo e ficou interessado, o link para a compra desse produto está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dúvida também, eu sempre deixo meu número de WhatsApp aqui na descrição, pode me perguntar, pode mandar mensagem que eu ajudo aí no que for preciso. Sempre a você que ainda não é inscrito no canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, que se inscreva para que você receba sempre as notificações quando eu postar um vídeo novo aqui. Deixe seu like no vídeo para dar uma ajuda no crescimento do canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.